Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Teasers Trader, o podcast oficial para falar de trader na InvestSmart. Hoje um podcast super especial para mim, onde nós vamos convidar dois dos grandes assessores da casa para falar um pouco da trajetória da área trader, colocar o nosso atendimento à prova. Está aqui ao meu lado Daniel Braga, gestor de uma das maiores equipes, foi meu gestor por muito tempo, tive o privilégio de ser mentorado por esse cara, e Giovanni Siciliano, um dos nossos melhores assessores aqui da nossa matriz. Você que tá falando isso aí. Não, que isso. Tem um atendimento muito forte ao cliente trader. E foi dois caras que, assim, ainda né, no dia a dia, estressa muito a área trader com demanda, e isso é legal. Eu acho que a gente tem muito para trocar aqui. Bom, Daniel, se quiser se apresentar, falar um pouquinho mais. Bom, eu sou Daniel Braga, estou aqui na empresa há 6 anos e meio aproximadamente, já fiz um monte de coisa. E acho que o Jonathan me chamou aqui porque lá atrás o trader a gente começou meio com uma ideia que saiu da cabeça, mas que não era uma coisa muito comum, né? Aqui no escritório a gente não atendia tanto trader assim. Ó, queima largada que a gente vai falar desse tema mais a gente sempre foi voltado para outras coisas, mas de uma forma geral acho que o mercado mudou, muita coisa mudou. Mas não vou falar disso agora não, deixar o Giovanni se apresentar, que senão a gente queima largada. E aí, Giovanni, cara, você que é um grande assessor, também formado em marketing, me ajuda muito aqui nas ideias que eu tenho de fazer podcast, fazer algumas campanhas. Fala um pouquinho da gente para o pessoal te conhecer. Giovanni Siciliano, estou aqui há 5 anos, tá? Comecei com o Daniel Braga também, o Daniel ainda era assessor quando eu entrei aqui e hoje ele é meu gestor direto, né? Não tenho tantos clientes traders assim como você está falando, mas tem alguns caras que operam bastante. E espero contribuir aí com a minha experiência. Vai, sem dúvida. Bom, vamos traçar aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Eu acho que é legal a gente falar da trajetória da área trader na InvestSmart e como a InvestSmart se tornou um dos maiores escritórios referência no trader dentro da XP, né? Eu acho que vale legal esse ponto que você trouxe, nós falarmos como tudo começou, né, Daniel? O Daniel... Cara, você quer falar? Vamos lá. Não fala da minha entrevista que foi um pouco caótica, né? Não, mas isso é um pouco mas acho que é legal falar também. Não, tudo começou lá atrás, eu não me lembro se foi final de 22 ou início de 23. Foi em julho de 2022. Meados de 22, né? Então, a gente estava com um desenho, né, aqui no escritório, todas as equipes têm seus objetivos e tal, e eu queria bater os objetivos do meu time, né? E comecei a olhar e falei, o que a gente pode fazer de diferente para poder conseguir atingir os nossos objetivos aqui no escritório? E esses objetivos são vários, né? São de contratação de novos assessores, melhoria na receita, melhoria no número de clientes, um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, fiquei um tempo assim, matutando nessa ideia, né? Como diriam os mineiros, e uma das ideias que eu tive foi numa conversa com os amigos, eu percebi que o cliente trader não era atendido. E aí conversei com a nossa área de expansão aqui na época, falei, poxa, gente, eu queria alguém que fosse voltado para a área de trader. Será que vocês conseguem me ajudar a achar alguém? De repente, alguém que tem interesse nisso, algum assessor especializado nessa área. E o tempo foi passando, né? Isso foi ali mais ou menos na metade de 2022, né? Como você falou. Até que um dia o pessoal marcava reunião, ele nunca chegava. Chegava muita gente que gostava de trader, que gostava de trade, já tinha operado mini contrato, mas não entendia. Aquele famoso assessor que fala, cara, não, já opero, já faço isso. Mas isso não era um especialista na área. Não era ninguém que entendia do negócio, assim, de tipo, entendia de como funcionar, como atender esse cliente. Ecossistema, né? Como fazer, como organizar esse negócio. E aí, até que um dia, né, um fatídico dia chuvoso, né? Posso contar o meu lado também. Então, vamos chegar lá. Pode contar a sua experiência. Chegou o fatídico dia chuvoso, a gente tinha aí uma entrevista marcada com o Jonathan. E aí ele atrasou, sei lá, 1 hora, 2 horas. Eu falei, cara, a menina da expansão marcou o horário, eu separei na agenda, né? A gente trabalha aqui com a agenda, o cara não chegou. Essa parte não precisava ter falado. Né? Não, mas tem um motivo, é importante, tem um motivo. Falar isso. Aí eu atrasei, acho que era umas 2 horas. Atrasou umas 2, mas tava umas... E o Daniel, ele me falou isso depois, ele falou assim, cara, eu não vou contratar esse cara. Não, eu falei isso pro pessoal da expansão, eu falei, cara, pô, o cara que não tem compromisso numa entrevista atrasa 2 horas, uma coisa é atrasar 5 minutos, 10 minutos, mas pô, 2 horas é brincadeira, deixa pra lá. Aí ele chegou todo molhado, aí conta a tua história. Vou contar meu ponto de vista, cara. Na verdade, assim, olhando um pouquinho antes disso, eu trabalhava num escritório totalmente focado pro trader.
E eu aprendi tudo lá, né? Eu não vim, assim, não foi minha... Cru, né? Mas eu não entrei no mercado financeiro sabendo tudo, e não era minha profissão, assim, de origem. Eu fiz uma faculdade, fui formado ali, comecei a estagiar. Foi muito atípica a minha entrada. Eu era velejador, comecei a trabalhar nesse escritório, fui desempenhando ali alguns papéis importantes, fui crescendo, entendendo todo o ecossistema e montando alguns ecossistemas ali dentro desse escritório, e aprendi muito lá. Aí o escritório foi vendido, eu saí desse escritório, fui fazer outras atividades, né? E passei por alguns outros escritórios, algumas outras entrevistas em outros escritórios de agente autônomo. Sempre eu tentava focar ali na XP, né? Porque já tinha mais o nosso ecossistema. E quando eu falava de trader, todos os escritórios falavam, não quero isso aqui, não quero isso aqui, não quero isso aqui. Cara, eu fiz umas 6 entrevistas. E todo mundo falava, cara, não quero esse cliente. Ah, é cliente trader? Não quero, não quero. Cara, o cliente trader é muito marginalizado. Por um lado, eu olhei para isso com... Eu tenho um conhecimento que ninguém tem, né? Não, eu olhei para uma perspectiva triste e falei, caramba, cara, será que isso só dava certo lá? E por outro lado eu falei, cara, eu tenho um conhecimento que ninguém tem. Cara, tem um mar aberto aqui onde eu posso navegar. Né? E aí, quando eu cheguei aqui na Invest Smart, era mais uma entrevista que eu estava fazendo ali entre outras de vários escritórios. Eu nem me lembrava dessa entrevista que estava marcada ali no... O Tabata quebrou no dia também, não foi? Cara, eu tava lá no Yacht Club, e aí era 5 horas da tarde, o Eduardo, acho que estava fazendo ali, trabalhava na expansão, ele me ligou e falou, ei, cara, você tá chegando? Eu estava atrasado umas meia hora. Falei, cara, do que era mesmo? Aí ele falou, cara, você tem entrevista agora e tudo mais, aqui na Invest Smart. Eu falei, cara, claro que eu tô chegando, é porque eu não tô conseguindo encontrar o endereço, cara. Me fala aí, me manda tua localização no WhatsApp. E aí ele mandou a localização, saí de Botafogo, vim correndo pra cá, cheguei todo molhado. Era um dia de chuva. Eu tava com o casaco da XP, né, e não dava pra parecer que tava tanto molhado. Mas, cara, meus pés, assim, pareciam uma poça d'água, assim, andando. E aí eu cheguei, sentei com o Daniel, aí o Daniel foi falar, cara, olha só, Daniel, é o seguinte, eu trabalho assim, assim, assado, eu tenho um projeto assim, assim, assado, eu gosto de fazer isso. Aí o Daniel me mostrou um pouquinho do lado dele também, só que eu falei, cara, eu tenho muito desenhado, eu quero um lugar onde que eu possa trabalhar e ser, assim, livre para colocar esses projetos em prática. Cara, o Daniel, na hora, acho que ele não ia me contratar por causa de 2 horas de atraso. Na verdade, acho que os astros se alinharam, né? Porque você era um cara que conhecia do negócio de trade. Era diferente do cara que já tinha operado na conta dele, pessoa física. Uhum. E você mudou ali porque você tinha um conhecimento que até então não tinha tido. Assim, eu não tinha visto. Todo mundo que eu tinha feito entrevista até então, o cara entendia, sem operar, não sei o quê, já operei. Tá, eu falei umas coisas mais de como é a trajetória. Eu me lembro que a gente conversou sobre o processo, né? A receita. Como fazer a prospecção, como fazer a receita, como que a gente conseguia criar parcerias, como é que a gente conseguia abrir novas contas. Então, no final, aquilo foi o ponto de virada, né? E atendeu muito bem o que eu estava querendo naquele momento para a minha equipe, né? Então, o Jonathan veio para o meu time, começamos ali uma pequena célula trader, né? Mas calma aí, não vamos pular nesse ponto, que é o seguinte, vamos falar da entrevista. Eu acho que a entrevista foi um sonho muito legal, que ambos ficou, cara, com uma baita expectativa. Vai funcionar. Mas o D0 não foi assim, né? A gente teve algumas barreiras. Cara, né? Muitas barreiras. Algumas não, muitas barreiras. Foi difícil, Daniel, chegar onde é que a gente chegou. Sei. O começo foi difícil, gente, assim, falando para vocês, porque a grande realidade é que até pouquíssimo tempo atrás, vamos dizer, até 2 anos e meio atrás, né, quando você estava aqui, quando você chegou, a gente não olhava para trader, né? Eu vou falar assim, pouquíssimos escritórios olhavam. E os escritórios que olhavam para renda variável olhavam para mercado à vista, né? Ou no máximo faziam algumas operações estruturadas e tal. Eu não me lembrava de ninguém, com exceção de um escritório, que conseguia atender o trader, assim, o cara que opera mini contrato, mini dólar, soja, café. Atender bem esse cara. Né? Eu não me lembrava de ninguém. E por isso veio a ideia. Porque, gente, a gente ganha receita em cima das operações. Então, assim, se a gente consegue ter um grupo de clientes ali que hoje não tem atendimento de ninguém, poxa, eu quero que ele seja atendido por mim, eu vou ganhar receita por isso, eu não estou trabalhando de graça. Né? E era um mercado ali inexplorado. Só que existia uma barreira no mercado que as pessoas olhavam para o cliente trader e entendiam assim, esse cara vai operar durante um período curto, vai me dar um monte de dor de cabeça, vai ter um monte de operacional, um monte de questões que a maioria dos assessores não domina, essa é uma realidade também.
E aí depois o cara vai quebrar, o cara vai embora e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que a grande dificuldade dos escritórios em si é encontrar uma forma de agregar valor para esse cliente, porque é um cliente que na maior parte do tempo ele está sozinho Ele é ali na autodidata, tela e tal. Então esses outros escritórios não devem ver potencial dessa forma por não enxergar como agregar. Como agregar valor, né, cara? Como que eu posso dar um atendimento E se é um aí- cara que atende sozinho? E aí, cara, ótimo esse ponto. Tem um outro quesito também, que eu acho que parte desse princípio, é que os escritórios analisam muito PL. Normalmente, esse cara, quando ele abre conta numa corretora para ele operar, O depósito é pequeno, ele né? deposita um valor ali de 20, 10, pra ter 50 garantia. mil reais só para garantia, só para aquela operação. E assim, ele nem olha para aquele assessor, né? Nem olha para, cara, o quanto esse cara pode ter de valor em outros lugares, ou no banco, que está na poupança lá, que está sendo mal investido. Né? Quando a gente pega esse... Cara, e aí, assim... O trader também é um investidor, né? As pessoas esquecem Exatamente, isso. cara. Ele não é só trader. O meu cenário, quando eu cheguei aqui, o que eu fiquei encantado foi o seguinte. Eu era de um escritório onde atendia muito bem o trader, mas eu acho que deixava a desejar em alguns pontos, tá? E aí, como eu velejava, eu tinha acesso às pessoas que tinham um certo capital. A minha primeira semana eu levei 5 milhões para esse escritório. Mas como ele não tinha um baita atendimento em renda fixa, esses clientes não foram bem atendidos. Quando eu cheguei em outros escritórios e fazia as entrevistas, eu percebi isso também. Poxa, esse cara é muito bom em renda fixa, fundos em outros e tal. produtos comuns, né? Mas ele não atende trader. Quando eu cheguei aqui e vi, poxa, eu posso ter o meu atendimento, que eu sei atender bem o cliente trader, e ter todo esse ecossistema que a InvestSmart atende o cara, falei, cara, é um lugar completo para o meu cliente. E aí foi nesse princípio que eu falei, cara, e aí foi um pouco de quebrar essas barreiras, foi quebrar um pouco de cultura. É verdade. Eu lembro que muitos assessores falavam, cara, eu não sei atender esse cliente me dá trabalho, cara, sempre é uma Os assessores, eles demanda... passavam os clientes traders, né? Isso é engraçado, né? E teve um momento que eu me dei bem nisso, né? Eu comecei a falar, cara, não, todo cliente trade que você tiver... Dá pra mim, dá pra mim. E aí quando eu lembro ligava disso. pro cara e atendia bem o cara finalmente conseguir falar com alguém que entende o que eu tô precisando. Não, e é tão, assim, é tão engraçado isso, porque os primeiros 6 meses ali, eu me lembro que foi muito... Foi difícil mesmo, até a gente tinha barreiras até internas também, Sim. né? Porque as pessoas olhavam e falavam, pô, será que isso vai andar? Será que isso vai dar certo e tal? A gente trouxe algumas pessoas aqui para conversar, né? Algumas pessoas para fazer parceria e tal. E era difícil, tinha esse empecilho, assim, essa barreira. Mas a partir do momento que as coisas começaram a caminhar, eu me lembro um mês que você abriu 27 contas, né? E não é comum um assessor abrir 27 contas. Um bom assessor abre 4 contas, 6 contas no mês. Ele abriu 27 contas assim no período de 2 a 3 dias. E aí foi incrível aquilo que eu falei, bom, beleza, estamos no caminho certo, né? E fomos trilhando. E assim, uma outra coisa que tinha muito enraizado em mim era a questão de captação. Cara, esse cliente você tem que ter uma captação constante, você não precisa ali falar com o cliente o tempo todo, mas tem que, cara, tá captando, tá ligando, tá fazendo cold call, né? buscando novas parcerias, buscando atender novos clientes, que isso é importante para o negócio. Né? E aí, uma coisa também era o seguinte, e aí acho que você pode falar um pouco da tua experiência, Giovanni. Como que era, assim, você já estava aqui antes de a gente começar esse trabalho, como que era o atendimento do teu cliente relacionado ao assunto trader antes de ter a área trader? Então, antes da área trader, primeiro, né? Teve uma questão que eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tenho que entregar, independente do PL. Está na minha base, meu cliente tem que entregar, que é a disponibilidade. Sim. Só eu entregar isso para um cliente trader que, né, o trade é dinâmico. Se acontece alguma coisa, o cara quer uma resposta. Então, eu conseguia entregar isso para o cara. Então, acabou que eu fiquei na minha carteira com alguns traders que movimentavam um volume, né, que justificava eu manter ele na minha base, seja por receita que ele gerava, por volume que ele operava e tudo mais. Então, por conta de disponibilidade. Só que já quer que eu fale pós? Claro, pode falar. Minha avaliação. Pode falar. Então, o Jonathan chegou com uma expertise a mais, né, do que a gente pode entregar para um cliente desse, seja também com eventos que você trouxe para casa, né, com alguns nomes de mercado significantes, sim, pessoas de nome. Além disso, dados que você gera na plataforma para a gente munir eles de informação, ajudar no dia a dia deles. Eu acho que... E outro também, porque antes
mesmo que na minha disponibilidade, eu tinha que ir no chat da XP para saber de algum problema interno, alguma coisa, porque isso também não chegava mastigado rápido pra gente. E você tem um contato interno com eles e Mais você rápido, consegue né? tudo mais rápido. Agora, mesmo semana passada, teve questão desse bug global que teve, né, no sistema. Eu tava ali o tempo todo. Cliente que opera 8 horas da manhã já estava ali no computador, 9 da manhã. Assim, Giovanni, aconteceu alguma coisa. Falei com o Jonathan, em menos de 5 minutos eu voltei pro cara com uma resposta e não, obrigado, entendi. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o cliente trader é muito disso, sabe? Você entregar um serviço diferente de disponibilidade, uma segunda opinião, esses dados que o Jonathan fornece, com o número de dias que ele operou ficando positivo, o número de contrato que o cara... O horário, né? O horário que ele monta... Falando desses dados, tem um dado interessante que a gente cada vez mais tenta olhar cliente a cliente e falar com ele. Cara, você já percebeu, Daniel? Não sei se o Daniel operava, a gente quer falar disso? Já operei. Podemos falar. Tá bom, mas assim, cara, imagina se o seu assessor ligar para você e falar, olha, Daniel, o que você tá fazendo aí depois das 11 horas da manhã? Eu falo, cara, eu tô aqui no trabalho, entre uma ligação a outra e... Tá, Daniel, mas você tá operando? Cara, tô. Entre uma ligação a outra, uma reunião a outra, eu opero. Bom, Daniel, eu percebi que sempre depois das 11 horas da manhã, você é perdedor. E provavelmente porque você está fazendo uma atividade ali em dupla função. Está tentando operar, tentando fazer isso. Vamos deixar de operar depois das 11 da manhã? Opera aí só na pré-abertura do mercado, que você está sempre sendo ganhador. Cara, é um simples dados que a gente consegue talvez modificar a vida do cliente. Não, e o Jonathan consegue gerar isso em gráfico e algo bonito visualmente falando assim para o cliente olhar e entender. Então acho que é gerenciamento de risco, né? Exatamente. Se o cara tá operando no horário que não é para ele operar, ele não vai ganhar dinheiro. Mas, cara, falando desse ponto, olha uma coisa que me assusta muito. Juntando o que vocês estão falando, você falou do evento global que teve esse apagão na internet sexta-feira. Cara, sabe o que mais me preocupa? Não é toda essa parte do apagão. Cara, ter clientes que não conseguem não operar. Mas aí é vício, né? Cara, o cara sabe que tá com uma baita instabilidade e ele vai lá e clica, cara, porque ele não consegue sair fora. No meu caso não rolou. Não foi assim, Só a pessoa tem informação para saber que estava com problema e que não era só nosso, era global. Não, nós tivemos vários casos onde a gente começou a lançar eu lancei o comunicado ali para todos os clientes que operavam. E depois, assim, meia hora depois, tava o cara com ordem posicionada que não estava aberta antes e me ligando, cara, não consigo zerar. E falei, cara, mas cara, você tinha um comunicado, porque você tentou operar ainda, sabe? Sim. Então, é menos sobre trader. Eu acho que é mais sobre pessoas, sabe? Eu acho que na ponta final, o atendimento, igual, eu acho que é muito errôneo querer escalar o atendimento trader ou do cliente de forma robótica. Tudo bem, de certas formas, a gente traz muita parte eficaz e eficiência. Mas, de certa forma, a gente, cara, tem que entender que o cliente no outro lado ainda é um ser humano, tá? Eu acho que isso é uma das premissas que a gente trouxe aqui de, cara, vamos atender esse cara bem, de forma eficaz, vamos atender ele pelo WhatsApp. E eles têm o telefone vermelho, né? Se precisar, eles têm uma pessoa para atender. Eu acho que a grande mudança pré-área trader foi que o assessor e o cliente não tinham uma interação. A maior parte dos clientes operava em corretoras de corretagem grátis, né? Entendendo assim, eu não quero pagar corretagem porque a corretagem está comendo o meu rendimento. A primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte, se a corretagem custa quase nada, tá, gente? Se a corretagem está comendo o teu rendimento, acho que talvez você não devesse estar operando. Né? Porque ela não pode ser relevante dentro do teu operacional. Tá? Essa aí é a primeira coisa. E a segunda coisa é, operar numa corretora que é de graça, né? Assim, você vai ter o custo zero, mas você não vai ter um suporte que você teria, porque você não está pagando por isso. Então tem que entender que se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, você vai ter que ligar para a central de atendimento. Central de atendimento é normal, todo escritório é igual, toda corretora é igual. Você vai ligar, vai ficar numa musiquinha, igual cartão de crédito ali esperando até alguém te atender. Para o trader, isso é muito latente, né? Qualquer coisa que acontecer, às vezes subiu 1000 pontos, você não olhou, tá ali, esperando a musiquinha para poder atender. Então,
o cliente, quando ele começa a ter um atendimento com o assessor, com o especialista de trade, é diferente e ele tem que pagar por isso. Ele tem que entender que isso faz parte. É um ecossistema saudável. Isso é bom para ele. É bom para o mercado. Porque assim, gente, eu já operei, vocês também, que eu sei, dá problema. Assim, é normal, tá, gente? Você vai falar assim, meu carro é zero, meu carro não quebra. Tá bom, beleza, mas pode acontecer. Às vezes, eu conheço gente que comprou um carro com 2 meses, o carro zero, aconteceu um problema. Isso pode acontecer. A gente está lidando com tecnologia, a gente está lidando com sistema, a gente está lidando com um monte de coisa. Quem tem cliente trader já participou de vários eventos, por exemplo, acabou a luz. É isso. Na casa do cara, às vezes. E aí, vai zerar como? Entendeu? O cara te liga para pedir um socorro. E aqui a gente foi um dos principais serviços que a gente implementou. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, o cliente consegue ligar? Se eu estiver operando na minha casa e acabar minha internet, minha luz, consigo ligar aqui e zerar minha posição? Não. Falei, cara, não, calma aí. Vamos implementar uma rede de atendimento para o trader. Tem a parte do selfie, mas, cara, vamos deixar um telefone disponível para o trader ligar e não ter pessoas ali no horário de pregão disponível para atender esse telefone. Então, a gente já deu uma segurança na largada para o cliente. Hoje, quando vocês estão assistindo isso, assim, a gente está falando de um projeto consolidado. Né? Hoje, quantos por cento do trade no Brasil a gente representa a XP? 1,5%. Aqui o escritório representa... Nós temos 1,5% do market share global. A XP ou o escritório? Não, o escritório. É mesmo? Que legal. Então, a XP olha que engraçado. Representa toda a XP, falando só de corretora XP, 22% do market share. Olha que engraçado, né? A gente está falando 1,5%, eu acho super relevante, né? Tem... Muito. Quando a gente começou, sabe quanto era? 0,02. Então, lembrando disso, né, isso foi muito mato alto. A gente pegou, não existia hora trade, não existia nada, lembra? O projeto começando lá, Giovanni lembra disso. Contratei o Jonathan, primeiro dia do Jonathan, a gente sentou lá e falou, pô, gente, vamos começar um projeto aqui, né, bem incipiente e tal. Calhou, né, do escritório, o André Meirelles comprou a ideia lá no começo. Então, quando eu cheguei para ele para comentar que tinha contratado um cara para montar um projeto de trade, ele gostou, disponibilizou uma pessoa da mesa para poder ajudar, depois disponibilizou um assistente. Então, assim, foi todo um mato alto que a gente foi cortando para poder montar toda a infraestrutura. E, assim, vários erros e acertos. Vamos lá, o Jonathan começou falando no telefone dele, depois a gente arrumou um telefone vermelho, depois a gente colocou algumas linhas para poder... linhas de atendimento que eu digo assim, alguns padrões de atendimento. Central de ordens. Hoje tem central de ordem. Então, assim, foi toda uma evolução aí nesse período. Assim, deu tão certo o negócio que o Jonathan entrou em julho ou agosto do ano passado, em 2022. Em setembro de 23 já estava acertado que ele ia ficar na minha equipe só até dezembro, né? E ia montar a infra do escritório. Então, assim, o negócio mais consolidado. O negócio transcendeu ali a equipe e virou, assim, criou-se uma área no escritório e aí esse resultado fantástico de 1,5%. Né, e aí é legal assim que, cara, a gente ficava muito na dúvida, né, Dani? Pô, será que se eu vou para essa área, se eu não vou? A gente teve algumas discussões nisso. E, cara, ali a gente estava patinando no market share de 0,4. Que era era bom, né? Dobramos, mas ainda era 0,4. Né? Quando, de fato, eu despluguei da equipe, fiquei focado nesse atendimento, cresci a equipe, cara, comecei a expandir Mas aí você construiu uma área também. Fazer os roadshows. Exato. E aí fazer roadshow em outras filiais, mostrar esse atendimento, cara, começar a atender ali só esse cliente, só essa área. Aí a gente começou a galgar, cara, de 0,8, 0,9, a marca de 1% em 0,5%. E foi um número bem relevante, assim, foi bem expressivo. Cara, a gente avançou, né? E eu acho que, assim... Ô, Giovanni, cara, nesse período, o que você viu de evolução? Você sentiu os seus clientes que utilizavam o serviço falar, poxa, cara, melhorou, agora estou conseguindo ter mais um atendimento melhor, um suporte operacional. Alguém reclamando também, cara, que é lugar de, lavar roupa suja, tá gravado, a gente começa a anotar. Edita, ali, né? Tira tudo que tá ruim. Preciso melhorar, Edu, depois edita. Não, como eu falei, eu acho que agregou muito com o que a gente pode oferecer para o cliente trader, que antes a gente não tinha noção, que a gente não tinha em mãos também, a gente não tinha essas ferramentas. Como eu falei, é difícil agregar para o cliente trader, é um cliente que é muito autônomo. Sim. Mas eu gostei muito do que você trouxe e, querendo ou não, a gente vai criando mais relacionamento com esse cliente agora, porque a gente consegue trocar mais informação. Antes era muito também, né, ligar para o cara e falar assim, parabéns, você teve um excelente dia no treino. Então,
cuidado aí, cara, hoje foi ruim, né? Não seria o caso, mas com o que você traz pra gente é uma conversa que já agrega mais. O cara vai querer conversar com você está dando dados pro cara, informação pro cara, convidando o cara para ouvir uma pessoa que ele admira do que ele gosta, do trader, que, enfim. Então, isso a gente não tinha antes, com certeza tem ajudado bastante. Legal. Cara, vamos passar para uma próxima etapa, assim, acho que a gente falou muito do pré, do que a gente fez ali no caminho e quais são nossas visões para o futuro dessa área, tá? E eu acho que eu vou falar um pouquinho, assim, e vocês, poxa, estão super por dentro, estão mais no meu dia a dia ali também, apesar de a gente não estar na mesma área, mas vocês acabam sabendo ali em primeira mão do que a gente está fazendo. A gente acabou de implementar, como fomos os pioneiros, escritórios, a implementar lá o push exclusivo de uma automação via um tick, e a gente implementou isso. Hoje nós somos o maior escritório em termos de cliente e volume ali de operações dentro da Untick. Para quem não sabe, a Untick é uma plataforma homologada na XP onde dá a possibilidade do cliente ter exposição em uma das estratégias que estão lá automatizadas para mini índice, mini dólar, e agora está entrando outros produtos. A gente trouxe isso para casa. Eu vi o seguinte também, cara, uma das sacadas que eu acho que foi um bom acerto foi entender quem é o cliente InvestSmart. Cara, e aí quando eu comecei a pegar os dados, eu gosto de olhar muito para os dados, e eu comecei a perceber que a gente tinha 1% de toda a nossa base era de cliente que operava, aquele cliente que baixa uma plataforma e faz as suas operações. Mas a gente tem ali de 50% a quase 40%, quase 50% de cliente de perfil agressivo. E o perfil da InvestSmart, como toda assessoria de investimentos qualificada, é o seguinte: ter um produto em mãos, mostrar aquela oportunidade para o cliente e mandar aquela recomendação via push para o cliente. Quando a gente conseguiu, eu pensei, poxa, cara, a gente tem que levar esse produto que está trazendo uma rentabilidade muito boa para os clientes que a gente já tem, automação, para esses clientes de perfil agressivo. Aquele cliente que sempre te liga falando, ih, cara, hoje tem um trade a dia, hoje tem long short e tudo mais. Então a gente começou a desenvolver. Só que antes era muito embrionário. O cliente ele tinha que fazer muitos passos, né? E isso ficava cada vez mais difícil com o assessor. Tinha que baixar uma plataforma, contratar uma das estratégias, pagar isso no cartão de crédito, colocar os seus parâmetros, ligar e desligar o tempo todo. E a gente evoluiu todos esses passos para um envio de push com tudo parametrizado e de graça para o cliente, sem nenhum custo no cartão de crédito ou na conta dele, a não ser os custos operacionais que ele vem ter. Tá? Então foi uma evolução e isso trouxe um avanço, onde o assessor ficou mais livre para mostrar para o seu cliente, olha, aqui nós temos um produto, tem uma lâmina desse produto, e eu acho que isso encaixa na sua carteira a longo prazo, no seu perfil, obviamente, e é um produto que a gente começou a perceber, e a gente está avançando para isso, que serve como diversificação para a carteira do cliente, para o portfólio dele de renda variável. Eu queria saber da experiência de vocês. Como que vocês estão utilizando isso? Como que vocês estão produzindo? Estão falando para os seus clientes? O que vocês estão achando? O que vocês acham que deve ser melhorado e onde a gente pode chegar com esse produto? Quer começar, Giovanni? Eu não atendo mais cliente. Acho que o Giovanni é o mais... Mas você auxilia vários assessores que atende. Não, eu acho super válido, né? Todo produto novo, mais moderno, né? Tiver disponível para o cliente, acho legal você ter. Você faz o filtro aí dos clientes que tem aquele perfil, o cliente que já operou, não opera mais, pode se interessar também. Às vezes o cara não opera mais porque não tem tempo. Né? Legal também que as estratégias que estão lá tem backtest, né? Então tem ali um certo, você consegue validar a estratégia. Tem um analista por trás que ajudou a desenvolver a estratégia. Então eu acho super válido pelo tudo que você tem dentro de casa, né? Você pode servir para algum cliente. Então acho super válido. Tá? Legal. Cara, assim, eu não atendo cliente, como eu falei, já tem acho, quase 3 anos, né? Eu virei exclusivamente gestor. Quando eu conheci o Giovanni lá atrás ainda tinha um pouquinho de cliente. Mas, assim, eu vejo o trade como uma forma de você descorrelacionar, né? Se você olhar do ponto de vista técnico, né? Uma carteira de exclusivamente um ativo, ela é mais perigosa, vamos dizer assim, tem mais risco do que uma carteira diversificada. E quando você coloca ativos como renda variável, renda fixa, fundo de investimento misturados, você cria descorrelações. Significa que um determinado ativo subindo, o outro não necessariamente vai subir. Então, eles meio que geram uma carteira, né,
que ela não tem relação entre um ativo. Então, sei lá, eu tive um problema no exterior, lá nos Estados Unidos, vai impactar os fundos em dólar, não necessariamente vai impactar os títulos de renda fixa, os pré-fixados, os pós-fixados. Então, tudo que você consegue agregar dentro da tua carteira, né, gerando uma descorrelação, né, não adianta nada você comprar tudo igual, comprar tudo pré-fixado, tudo fundo pós-fixado, tudo renda fixa, tudo renda variável. É interessante. Então, como uma metodologia de diversificação e criando uma descorrelação na carteira, eu acho que faz sentido qualquer estratégia, não só a estratégia de renda variável ou a estratégia de trade. O que eu acho importante entender o cliente, né, ele conseguir mensurar bem o quanto que ele está disposto a se expor nessas estratégias. Né? Muita gente, falando de trade, né, exclusivamente, assim, muita gente fica cativado pelos ganhos. Né? A pessoa olha e fala assim, poxa, caramba, essa estratégia aqui ela é muito bonita. Né? Do mesmo jeito quem olha, às vezes, um fundo que teve muito retorno num determinado corte, um período aqui de 1 ano, 2 anos, e aí investe olhando pelo retrovisor. Poxa, isso aqui foi muito bom. Não significa que lá para frente vai ser. Né? Por isso o trabalho do assessor, um assessor como o Giovanni, misturado com o teu trabalho lá de trader, faz sentido. Você consegue equacionar de uma forma onde cada pedacinho do portfólio do cliente está alocado em uma determinada estratégia. Você constrói uma carteira que ela se torna... Eu gosto muito da analogia do time de futebol. Né? Se você monta uma carteira só com jogadores de defesa... Você monta um time só com jogadores de defesa... Você não faz gol. Não vou tomar gol, legal. Mas também não faz gol. Isso não ganha campeonato. Do mesmo jeito que se você monta um time só com atacante, você vai fazer provavelmente um monte de gol, mas se a bola passar do meio de campo, provavelmente você vai tomar gol também. Então, isso também não ganha campeonato. Então, o ideal numa carteira é você construir defesa, meio campo, atacante e mesclar essa estratégia de acordo com o movimento do mercado, como um treinador de um time de futebol ajusta. Né? A renda variável, na minha visão, nesse cenário, seria o atacante, a renda fixa seria ali a defesa, o meio de campo depende do momento, né? Podem ser vários outros produtos ali que fazem essa flexibilização. É isso. Bom, vamos lá, vamos parar de elogiar aqui a área trader, eu quero opiniões sinceras. O que nós precisamos melhorar? Pode agora escrachar o verbo mesmo, falar, cara, eu acho que isso está ruim, isso é legal, a gente deixa gravado. Tem que trocar o head, brincadeira. Essa parte é dita, cara, essa parte não dá, não pode passar, não. Na lata, assim, cara. Eu acho que, com relação à melhoria, né, o principal é mais a cabeça do investidor. Acho que a gente precisa deixar... Mas será que não falta um pouco da nossa, assim, uma parte educacional nossa? Eu concordo. Pode ser, seria... Né? Assim, eu vejo que... Será que não, assim, não só nós como investimento de marketing, assim, obviamente que isso, se a gente ficar desvendando, a gente vai, poxa, tem que ser um educacional na escola. Mas, poxa, será que não é um pouco... Será que a gente consegue fazer algum trabalho educacional onde faz o cliente entender esses produtos, entender uma visão a longo prazo? Será que não é falha nossa também? Cara, eu vejo 2 lados dessa moeda. O primeiro lado é o lado da assessoria. Né? Apesar da gente ter evoluído muito, ainda existem muitos assessores de investimento que não gostam de atender o cliente trader. Eu acho que ainda existem poucos escritórios que conseguiram se adaptar. A gente está contando aqui uma história nossa, né? O que aconteceu com a gente, mas a gente sabe muito bem que é muito bonito o assessor chega lá e conta, eu atendo clientes de não sei quantos milhões. Não necessariamente, olhando do ponto de vista de faturamento, ele está faturando mais ou ele está tendo um resultado melhor do que um cara que atende trader. Assim, o PL não significa tanto assim no mercado financeiro. Então, a gente precisa educar, eu vejo, o mercado de assessoria, né, os assessores para poder entenderem, e cada um vai ter uma preferência, vai ter assessores que vão preferir atender trader, vai ter gente que vai atender renda fixa, mas eu vejo bem também. Tá tudo certo, mas você precisa educar para o cara não torcer o nariz com esse cliente. E o outro lado, o cliente não pode achar que o trade é a solução para tudo, porque também tem muita gente que vai na internet, vai lá, posta um vídeo, só mostra a vitória. E aí a pessoa que é desavisada, que é desinformada, ela olha e fala, caramba, isso aqui é a solução para minha vida. Às vezes o cara vai lá, ganha um salário mínimo,
suado, paga um salário mínimo, que é o valor do curso, um mês do trabalho dele, porque alguém vai ensinar para ele um método de investimento, de trade, que ele vai poder ganhar dinheiro, vai ganhar 10 vezes mais do que o salário dele. Então, assim, eu acho que o lado educacional vai desde o lado do assessor, mas vai também o lado do cliente. Ensinar para as pessoas, assim, o cara que é trader profissional são poucos, de verdade, assim, o cara que trabalha com isso. Mas você acha que eu consigo, assim, voltando para a pergunta, você acha que eu consigo na área trader fazer esse trabalho? Assim, obviamente, um podcast, isso pode ser um ponto. Não, eu acho que essa questão que o Daniel foi muito importante. Realmente, muito cliente trader acaba... Cliente trader não, né? Muitas pessoas chegam no trade Achando que é uma solução, achando né? que é dinheiro fácil, a promessa de dinheiro fácil que encanta muita gente, né? Tem jogo do Tigrinho, tem aposta esportiva, tem trade e acaba atraindo pessoas dessa forma. Mas a gente não pode encarar dessa forma. Aí vai da relação do assessor próxima de, né, educar. Assim, não é muito bem assim, tem que ter cuidado, mostrar os riscos daquilo que ele está fazendo. Como diversificação é ótimo. Se o cara pegar ali, ó, vou pegar X% da minha carteira, vou separar para fazer uma estratégia de trade. Pode ser uma estratégia long only, o cara comprou e troca, pode ser day trade. Assim, como diversificação é excelente. O que o cara não pode achar é que aquilo ali vai ser uma maquininha de cassino que ele vai apertar uma alavanca e vai ganhar dinheiro. Isso não é assim. Eu acho que a educação está dos dois lados. E como a maioria dos assessores não quer atender esses clientes, né, em vários lugares, o que acontece? O cara abre a conta, ele fica meio sozinho. Meio marginalizado também. Às vezes fica também, né? E o outro lado que a gente tem que combater, eu acho que a gente faz isso muito bem, eu já vi o Giovanni fazendo muitas vezes, é educando o cliente também, que isso não é uma máquina de dinheiro. O cliente não tem é um caixa eletrônico. Não é um caixa eletrônico. Do mesmo jeito que você pode ganhar muita coisa, você pode perder muita coisa. A gente tem vários casos de pessoas que ficaram multimilionárias operando, pessoas que foram morar no exterior e vivem de trade. Entender esse equilíbrio é muito importante, né? Você precisa ter dentro da tua estratégia tudo bem definido. E eu acho que o mais difícil é o emocional. Sim. Eu tradei durante algum tempo, me considero tecnicamente bom, ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro, não por falta de falha técnica, mas sim por uma questão emocional. A gente nunca sabe quando parar. Eu vejo que enquanto você está ganhando, você está feliz. Né? Vai ficando mais corajoso. Vai ficando corajoso. Quantas vezes você lembra disso? Assim, às vezes eu operava, ganhava uma grana num dia, falava, galera, vamos lá, hoje vamos almoçar no assador, sexta-feira. Então pegava, levava o meu time inteiro para pagar uma conta de assador churrascaria aqui no Rio, custa, sei lá, 250 por pessoa, 300 reais por pessoa. Então vinha uma conta enorme. Por quê? Porque tinha ganhado uma bela grana. O que era gastar R$2.000, R$3.000? Mas também quando perdia, o buraco era mais embaixo também. Então, e aí ninguém pagava o teu assador. Ninguém pagava o assador na volta. Então, assim, eu comecei a perceber que, primeiro, né, para mim, não fazia sentido como trader, porque eu falei... Quem estava do seu lado ganhava assador. Era ótimo. Mas eu olhava assim, cara, primeiro, eu não tenho emocional para isso. Segundo, isso não é minha profissão. Né? Eu ganho dinheiro sendo assessor de investimentos, hoje, né, sendo gestor de uma equipe. Então, o meu trabalho é ajudar os assessores, ajudar os nossos clientes, não é tradar. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi perceber que eu não tinha emocional para poder fazer isso. Então, a consciência emocional do cliente é muito importante. Como você falou, para mim, um cara que recebe uma notícia, olha só, está tendo aqui um bug global onde a gente está impactando todos os sistemas e aqui. Então, olha, hoje não opere. E o cara não consegue não tradar, ele não tem o emocional para poder trabalhar. E eu percebi que isso me afetou. No começo era bom, eu falava assim, não, vou operar 2 contratinhos, 3 contratinhos, R$500 está bom. E aí depois, R$1.000 está bom, 5.000 está bom, 10.000 está bom. Quando eu olhei, eu falei, eu estava fazendo 10.000 num dia, o dinheiro perde valor, gente. Você começa a olhar e fala assim, as pessoas trabalham um mês inteiro para ganhar R$1.500, eu faço 10.000 em 15 minutos. Mas você pode perder 10.000 em 15 minutos, pode perder 20.000 em 15 minutos. Então, as pessoas, o dinheiro ele vira um número na tela. Então, o emocional no trade é muito importante. Essa questão educacional de mostrar para as pessoas que o trade ele é possível, tá? Ele é funcional, é uma profissão como outra qualquer. Só que precisa ter o emocional. Sim. Tem gente que vive de aposta esportiva. Eu não consigo viver, eu não entendo nada disso, não sei nada disso. E vem cá, vocês já passaram algum caso de cliente que perdeu muito dinheiro no trader e foi triste de ver aquilo, assim? Porque tem aquele cliente, assim, cara,
perdeu muito dinheiro, mas não afetou o patrimônio dele, parece que é muito dinheiro pra gente, mas pro cara não é. E o cara tá super tranquilo. Mas eu já vi alguns casos, queria que vocês comentassem de vocês se já tiveram algum caso assim, você já viu o cara perder muito e foi triste, assim, sabe? Quando eu perdi muito, eu fiquei triste. Dormi 3 dias no chão, briguei com a mulher, teve todos os problemas aí. Relatos de um trader aí. Real, história real, tá? História real. Não, eu hoje em dia tendo poucos traders, mas os caras eles operam há muito tempo já. Foi até uma questão que mudou dentro de mim, porque antes eu era muito cético. Achava que todo mundo só perdia, que era muito, né? E existem pessoas que realmente vitoriosas nesse mercado. Então, hoje em dia, quem eu atendo opera com constância ali, diariamente mesmo, mas são pessoas que no longo prazo são vitoriosas. Tô sentindo que vocês estão fugindo da pergunta, vocês não querem expor os problemas da área trader, né? Não, eu não vejo. Não, expõe aí. Tô brincando. Não, tem vários, nossa, nem posso ficar falando aqui. Cara, não, mas eu acho que assim, que apesar de a gente ter construído uma área consolidada, uma área que eu acho que todos os assessores estão satisfeitos com o atendimento, os clientes estão gostando, eu ainda tenho um sentimento que é só o começo ainda, sabe? Claro. Parece que é só o desenho. Tem um ano, cara. Olha só, vou te falar, não tem Mas a gente conseguiu patamares de gente grande. Se assim, você considerar o tempo que você começou o projeto lá no meu time, tem 1 ano e meio. Quase 2, porque os primeiros meses eu ainda estava vendo o contrato, não funcionou. Eu diria que foi o ano de 2023. E mesmo assim, você ficou no meu time até dezembro. Então, assim, você tem 6 meses, 7 meses, vai. Não. Na verdade, sim, a gente ficou até dezembro, mas eu migrei em junho, né? Tem um ano. Tem um ano, vai. Mas eu acho assim, que a gente tem muita coisa para melhorar, ninguém é perfeito, tem muitas coisas para a gente avançar. Queria extrair mais feedbacks de vocês. Eu sempre, em algumas reuniões, eu tento extrair feedbacks. Cara, o feedback negativo é o melhor para mim, é onde que a gente melhora a casa e arruma as coisas, né? Mas acho que ainda é só o começo, acho que a gente tem muita coisa para implementar. Quer ver um negócio legal? Educar o trader. Quer ver uma sugestão legal para a área? Se vocês conseguirem disponibilizar cursos, informações vocês já disponibilizam. Educa o trader. Porque a pior coisa que tem é o cara começar a operar no mercado sem saber o que ele está fazendo, e acontece muito. Muito. Teve um lance que você fez que foi conectar o cliente diretamente com... Não sei se pode citar nomes. Pode. Com o Giba. Com o Giba. Foi. E assim, o cara é um cliente, nunca esperou, né, que poderia fazer uma videochamada com o Giba ali pro Giba dar o toque nele, faz isso, faz assado, cara, isso é... Obrigado, Gibão, tá de férias. Mas, cara, foi fenomenal, realmente, era um cliente que ele operava bastante e ele tava, cara, eu não sei mais o que fazer, não tô conseguindo mais ter resultado, e era um cara que vinha positivo, depois começou ladeira abaixo. Psicológico, né? E aí eu perguntei, cara, tem alguém que você acompanha, que parece um pouco com o seu operacional? Ele falou, cara, eu acompanho diariamente o Giba, eu sou fã desse cara. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui, participou de eventos com a gente, vai vir gravar o podcast com a gente também. E aí, perdão. E aí eu falei, cara, então vamos fazer um bate-papo entre você e o Giba, vou ver se o Giba topa. Aí, poxa, eu vi lá a agenda e tal, tudo mais. Cara, o cara ficou 40 minutos ali de forma online, tendo uma mentoria com o cara, sabe? E isso foi um valor, assim, o relato desse cliente depois, poxa, não tem preço. Não tem, mas deve ser caro, né? Depois o Giba saber divulgar o preço. Não é nada barato não, tá vendo? Mas assim, cara, uma outra coisa também que tem muito valor, que a gente sempre faz, a gente começou a entender, e a gente quer fazer mais isso. Eu acho que isso a gente, apesar de a gente fazer muito, a gente ainda deixa a desejar em vários pontos. Entender que o cliente é um ser humano. Tá? E é muito mais sobre a pessoa do que sobre trade. Tá? A gente acaba trazendo esses eventos, esses papos, mas ultimamente, nos últimos meses, a gente sempre tem levado turma de nossos clientes para conhecer a corretora. Isso é muito legal. E a gente faz um tour pela corretora, mostra as áreas, mostra as... Cara, a gente, poxa, em um momento a gente passou ali num aquário onde mostrava onde ficava a tesouraria, e as pessoas viram, poxa, o quanto de ferramenta aquelas pessoas estão operando ali de forma muito profissional tem para operar, o quanto de informações na tela. Poxa, cara, a maioria das pessoas tinham 6 telas, cada um tinha um terminal Bloomberg, né? E aí isso dá a impressão do cliente falando, cara, realmente eu sou só um peixinho. Tem uma estrutura, né? Nesse mar, olha com quem eu tô operando contra ali, de certa forma. E isso é uma experiência legal para o cliente,
que muda a visão do cliente. O cliente trader, ele é aquele cara que fica trancado normalmente, né, na maioria das vezes, num quarto escuro fazendo suas operações. E um toque legal para vocês que estão assistindo e querem operar é o seguinte: não ache que você vai pegar o seu telefone aqui, ó, do Giovanni, instalar o sistema para tradar e você vai tradar aqui no telefone e vai ter sucesso, porque, como tudo na vida, tem uma metodologia, né? Então, dificilmente você vai conseguir construir toda a sua metodologia no celular. A maioria das pessoas que tem sucesso operando, o cara tem um setup, ele tem um horário, ele tem uma metodologia para poder fazer todo o operacional dele. Não é tipo assim, tô aqui no bar, vou fazer o chopp, então opera 2 minutos. Isso não funciona. Ninguém é assim, ninguém consegue ser um grande jogador de futebol sem treinar. O cara que quer operar no mercado futuro, que quer ser trader de fato, você precisa de preparação psicológica, você precisa ter uma internet boa, você precisa estar num computador que não trava, você precisa identificar qual é o melhor operacional que você vai fazer, você precisa estar bem psicologicamente. Você não vai conseguir tradar bem se você tiver, sei lá, brigado com a tua esposa, se você tiver mal de saúde. Dificilmente você vai, do mesmo jeito que um atleta profissional ou um grande empresário, não vai conseguir atingir o pico do resultado dele se ele não estiver bem. Então, assim, transformar... Fora entender também, aí vem do lado educacional, que o assessor pode ajudar, né? Que tem coisa que foge do controle do cara. Verdade. Ele pode ter todas as ferramentas. Eu vi um relato esses dias num podcast. Entender os riscos do trade. A gente falava um operador ali de mesa, né? Que era o seguinte, o cara pegou a ordem e aí o cara mandou a ordem errado. Sabia que eu nunca trabalhei numa mesa operacional dessa forma, assim, institucional. Sabia que ele não pode tentar corrigir a ordem nas maiorias dos casos? Ele tem que pedir para outra pessoa corrigir aquela ordem. Que ele pode acabar errando mais e mais. Eu não sabia disso. É interessante. O mecanismo de salvaguarda. Né? Exatamente. Bom, pessoal, obrigado pelo papo, acho que a gente está chegando. Queria agradecer, primeiramente, o Giovanni, que, cara, nessa trajetória, nessa construção dessa história, que a gente, conseguiu brilhar, me ajudou com vários insights, vários apoios no dia a dia ali, de estar do nosso lado, falar, cara, continua, mantém, faz isso, faz aquilo. Muito obrigado, irmão. Daniel Braga, cara, me trouxe para Invest Smart. A gente tem várias histórias que se a gente ficar falando aqui, que a gente já viajou junto para evento de trader, já, cara, viramos noites atrás de fazer um evento, uma campanha legal, já ficamos até 10 horas da noite fazendo reuniões várias vezes, quebramos muita cabeça. Já velejamos juntos. Já, choramos, rimos muito, que não foi... Até meditação a gente já fez. Nossa, a gente chegava às 7 horas da manhã aqui para meditar. Ajuda, hein? Se você quiser tradar, aqui, ó. Legal. Cara, obrigado e obrigado pelo papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouquinho da nossa estrutura, da nossa história. E é isso. O que precisarem, conta com a gente. Como é que vocês querem falar redes sociais? Vai. Daniel Braga, _01. Eu não tenho mais rede social. Não tem? Tá só atendendo. Low profile agora. Tá low profile, só atendendo os clientes. Não, a minha tá lá. De vez em quando eu posto coisa de esporte, coisa de investimento. De esporte? Esporte, eu voltei a fazer exercício. Tá. De exercício. Pensei que você ia falar de futebol. Não entendo nada de futebol. Eu entendo mais de trader, mas de futebol não entendo não. Tá bom. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau.